Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão. Cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Aqui no mercado de seguros privados, eu tenho uma autarquia que é responsável pela supervisão e fiscalização desse mercado, que é a SUSEP. Então a SUSEP ela vai ser responsável por fiscalizar, supervisionar as seguradoras e os resseguradores, as entidades abertas de previdência e as sociedades de capitalização. Ela vai fazer essa fiscalização no sentido de ver se esses operadores aqui estão cumprindo com as regras do Conselho Nacional de Seguros Privados. É nesse mercado aqui de seguros que a gente vai ter a negociação de seguros, né? Deixa eu só escrever certo aqui, seguros, resseguros, cosseguros, previdência complementar aberta e ainda títulos de capitalização. Então, todos esses produtos aqui são negociados no mercado de seguros privados. Do lado aqui, a gente tem a previdência fechada, que daí é supervisionada pela Previc, que também é uma outra autarquia. Aqui ela vai supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar, conhecida aí como fundos de pensão. E aqui a gente vai ter, então, nesse mercado, a negociação de previdência complementar, mas do tipo fechado. Tá certo? Bom, onde é que pode ficar a dúvida, né? Pode ficar a dúvida aqui, em previdência complementar, né? Porque eu tenho nos dois mercados. A diferença é que uma é aberta e a outra é fechada. E aí eu acho que se faz necessário, então, a gente entender um pouco dessa diferença para entender a atuação tanto da SUSEP quanto da Previc, tá? Então, a gente tem aqui no nosso país a Previdência Pública, que consiste no seguinte: aquela pessoa que tem uma carteira assinada, por exemplo, como é que vai funcionar? Ela começa a trabalhar e ao longo da vida dela ela vai fazer uma série de contribuições ao INSS. Essas contribuições, elas são obrigatórias para aquela pessoa que tem a carteira assinada. E aí, depois de um determinado tempo, né, quando essa pessoa atingir uma idade e quando ela também atingir um tempo de contribuição X, a partir daqui ela vai se aposentar e até o restante da vida dela ela vai receber uma série de pagamentos na forma de uma aposentadoria, tá? A Previdência Pública, ela é operacionalizada pelo INSS, que vai ser responsável por fazer esses pagamentos. Isso com uma pessoa que tem a carteira assinada, né? A gente também tem o regime próprio, esse daqui é o regime geral. A gente também tem o regime próprio dos servidores públicos, que a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Só que é um regime separado. Também vão ter contribuições mensais e depois de um determinado tempo, atingindo também um tempo de contribuição, os funcionários públicos também vão se aposentar. A ideia é mais ou menos a mesma. Bom, o detalhe, tá? É que essa previdência aqui, de maneira geral, para as pessoas de carteira assinada, como eu falei, ela é obrigatória. E além disso, as pessoas elas também podem ter acesso a uma previdência complementar a essa previdência. E daí não é uma previdência pública, é uma previdência privada. E em tese é parecido, tá? Porque a pessoa ela pode vir aqui e fazer contribuições mensais. Aí essas contribuições, elas têm caráter voluntário. E depois de um determinado tempo, essa pessoa ela vai se aposentar e aí ela vai poder escolher como é que ela vai receber essa aposentadoria. Então, aqui na Previdência Complementar, a gente tem regras que são mais flexíveis. Primeiro, tá? Notem que eu coloquei aqui que ela vai fazer contribuições mensais, mas ela poderia, por exemplo, fazer um pagamento único, por exemplo, né? Ela ganhou lá na Mega Sena uma importância de 2 milhões e ela não quer utilizar agora, né? Ela quer continuar com a sua atividade profissional. Aí ela coloca um único pagamento de 2 milhões, esse valor aqui,
ele vai ficar aplicado como se fosse um fundo de investimento, rendendo juros, e quando ela decidir se aposentar, ela vai receber esse valor, tá? E quando ela decidir, ela não precisa atingir um tempo mínimo de idade ou ainda de contribuição. Ela que decide quando é que ela quer. Só que, claro, né, o quanto que ela vai receber depois depende de quanto tempo ela deixou esse valor aplicado e quanto que esse valor rendeu. E daí ela pode escolher também se ela vai querer receber isso de maneira mensal, como se fosse uma aposentadoria, se ela vai querer fazer um resgate único, se ela vai querer receber pagamentos mensais até um determinado período. Aqui as regras elas são mais flexíveis. E outro ponto, qualquer pessoa pode contratar essa previdência aqui. Basta ela ir numa instituição financeira, numa entidade ou aberta de previdência, ou se ela trabalha numa empresa, né, que disponibiliza isso numa entidade fechada. Eu já vou entrar aqui no mérito dessa diferença entre as duas. Ela pode fazer isso, então, tá? Se for uma previdência aberta, ela pode ir em qualquer instituição financeira que disponibiliza esse tipo de serviço e ela pode fazer a contratação dessa previdência aqui, tá? E às vezes é interessante porque a previdência pública, ela tem o teto, né? Então, para aquela pessoa que recebe, por exemplo, 40, 50 mil reais, se o teto for de 7 mil, 8 mil, através do INSS ela não vai conseguir receber essa diferença. Aqui com a Previdência ela consegue. É muito parecido com um investimento, não é? Porque a pessoa deixa o valor, esse valor vai ser aplicado e depois ela resgata. Sim, é muito parecido com um investimento. A diferença é que ele se caracteriza como previdência porque o objetivo principal é de complementar a previdência pública e também porque tem um tratamento tributário que é diferente de outros investimentos, tá? Mas aí se faz o estudo desses conhecimentos quando a gente estuda especificamente a previdência. Aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Quando eu consigo contratar, então, isso daqui em qualquer instituição, eu estou falando de uma previdência complementar do tipo aberta. Quando essa previdência aqui, ela só está disponível para certas pessoas, como pessoas, por exemplo, que são funcionárias de uma empresa, aí eu tenho uma previdência que é fechada. Ela é restrita a só as pessoas que trabalham naquela empresa, tá? Então essa é a diferença. A característica é a mesma. A diferença é que na aberta qualquer pessoa consegue entrar e na fechada é só algumas pessoas que fazem parte de algum tipo de grupo, tá? Bom, e aí, né, para a gente passar aqui para a SUSEP e a Previc, tem que lembrar que a SUSEP ela vai ser responsável por esse tipo de previdência, enquanto que a Previc ela vai ser responsável pela previdência fechada. A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo objetivo é o controle e a fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar do tipo aberta, capitalização e resseguro. Como órgão supervisor do seu mercado, a SUSEP ela vai seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão normativo e estabelece as regras desse mercado aqui. A composição da SUSEP ela é assim. A gente tem um conselho diretor de 5 membros, que são nomeados pelo presidente da República e que tem notória competência nos assuntos aqui da SUSEP. Superintendente, né, e 4 diretores. Fica dessa forma aqui, né, esses 5 membros. Quais são as funções da SUSEP? Ela vai promover a concorrência aonde? No mercado de seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta. Como é que a gente não confunde com as atribuições da Previc? De acordo com o mercado, né? Se já falou em seguro, já não é a Previc, porque seguro, quando a gente fala, a gente está se referindo ao campo aqui, né, ao mercado de seguros privados. Falou resseguro também, falou capitalização. Onde eventualmente poderia confundir é no tipo de previdência complementar. Mas lembrou que é aberta? É da SUSEP. Promover o desenvolvimento dos mercados. Quais? Seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta. Proteger a captação de poupança popular realizada por meio de operações de seguro, previdência, capitalização e resseguro. Cuidado para não confundir, tá? Porque a CVM ela também atua no sentido de estimular a formação de poupança. E a aplicação aonde? CVM, aplicação em valores imobiliários. SUSEP, a aplicação, né, seguro, previdência complementar aberta. Zelar, também é um verbo bastante utilizado aqui no sistema financeiro. Como é que a gente não confunde? Se falou de zelar pela defesa dos direitos dos segurados, dos participantes de planos de previdência complementar aberta e detentores de títulos de capitalização, função da SUSEP, tá?
promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais. Aí tem que ficar claro, né? A questão tem que se referir que está falando sobre o mercado de seguros e promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição. Quais são esses? Esses aqui que a gente está falando, tá? Zelando pela liquidez e solvência das sociedades que os integram. Perfeito. Da SUSEP, né? Esses são os principais pontos. Em resumo, né, a área seguros privados, ela é um supervisor, conselho diretor de 5 membros, aonde a gente tem um superintendente mais 4 diretores. Ela tem a vinculação com o Ministério da Fazenda e suas matérias, elas são formalizadas por meio de circulares. E do outro lado aqui, eu tenho a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela é uma autarquia especial também. O detalhe é que a Previc ela é vinculada ao Ministério da Previdência Social. Tá? Então, cuidado com esse ponto, porque a SUSEP é vinculada ao Ministério da Fazenda. A CVM é vinculada ao Ministério da Fazenda. O Banco Central não é vinculado a ninguém, ele não tem essa vinculação. Tá certo? Aqui é diferente, é Ministério da Previdência Social. Embora ela seja autônoma, dotada de autonomia administrativa e financeira, e ela tem sede fora no Distrito Federal. Ela possui atuação em território nacional como uma entidade de fiscalização e supervisão das atividades de quem? Das entidades fechadas de previdência complementar. E também de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado por essas referidas entidades. Ela é composta também por uma diretoria colegiada de 5 membros, que são nomeados pelo presidente e têm notória competência. A nomeação é através do presidente da República. Suas funções relacionadas ao mercado de previdência fechado, tá? Então ela vai proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas, né? Dá para destacar aí entidades fechadas de previdência. Ela vai apurar e julgar as infrações e também ela tem a possibilidade de aplicar penalidades, né? Todos os supervisores podem aplicar penalidades. Penalidades essas que são sempre na esfera administrativa, tá? Ela vai expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas, vai harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência com as normas e políticas estabelecidas para esse segmento. Quem é que estabelece as políticas para esse segmento? Importante a gente lembrar, né? Que a gente tem um órgão normativo que é responsável aqui pelo mercado de previdência complementar fechado. Quem é que é? É o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ela também vai autorizar as entidades fechadas de previdência a constituição e funcionamento dessas entidades, ela vai autorizar as operações de fusão, cisão e incorporação. Então, se eu tenho, por exemplo, duas entidades que querem se juntar, para fazer isso, elas vão precisar da autorização da Previc. As transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas. A Previc, então, ela também tem que autorizar essa transferência. Em resumo, em relação à Previc, a gente tem o seguinte, tá? A área dela, previdência fechada. Nível dela, supervisor. Seus membros, então, diretoria colegiada de 5 membros. A gente também tem um superintendente, mais 4 diretores. E sua vinculação, talvez aí um ponto mais importante que seja fácil de confundir, é o Ministério da Previdência Social, não o Ministério da Fazenda, tá bom? Em relação à Previc, em relação à SUSEP, era isso.